João Costa, muito bem-vindo. A vossa atenção, por favor. Então, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Vereadora, agradecer-lhes muito o convite para estar aqui convosco, cumprimentar todas as senhoras professoras, os senhores professores. Eu não costumo fazer estas coisas de todos e todas, mas nestes universos é sempre um universo muito mais feminino do que o masculino, portanto vale a pena começar por fazer esta distinção. E agradecer esta oportunidade para estar convosco aqui em Almeirim. Eu sou ribatejano por afinidade, pelo lado da minha mulher, da Scalabitana, portanto estou aqui muitas vezes nas vossas terras, mas por outras razões. E também partilhar convosco que seminários desta natureza estão a acontecer um pouco por todo o país, e é muito saudável, é muito agradável vermos que estamos com o país a discutir educação, com discussões sérias, desapaixonadas, sem dogmas e sem grandes convicções, porque a única certeza que eu tenho é que quem tiver certezas em educação está necessariamente equivocado. Este é sempre um campo em que estamos a refletir em conjunto. No convite que me foi dirigido, foi-me feito um convite com tema, ou seja, que eu viesse cá discutir um pouco convosco estas questões práticas ligadas ao Decreto-Lei 54 de 2018, o Decreto-Lei da Educação Inclusiva, trazendo eventualmente aquilo que eu posso trazer sobretudo é não só os pressupostos desta proposta legislativa, aquilo que foi o processo de construção, onde estamos, dificuldades encontradas e partilha também de práticas de algumas escolas, que é também na construção com as escolas que nós encontramos a resposta a algumas práticas. Quem já me conhece sabe que eu não gosto de dourar pílulas, e por isso trago-vos também as dificuldades, constrangimentos, obstáculos que nos obrigam a ir repensando não só o acompanhamento que o Ministério da Educação faz, mas também as decisões, sejam a nível macro, sejam a nível micro, que têm de ser tomadas. E eu começava então pelos pressupostos desta proposta legislativa, como é que chegámos a este decreto-lei. É um trabalho que não começa com a nossa equipa, não começa com este governo, vem já do governo anterior, resulta de dois trabalhos, dois grupos de trabalho interministeriais que foram criados para fazer a avaliação dos quase 10 anos do Decreto-Lei 3 de 2018, e que começa, e deixem-me começar com uma nota que é necessariamente positiva. Nós, por vezes, não temos consciência do quanto Portugal fez em vários caminhos, em várias áreas de educação, mas uma daquelas em que temos muito bons resultados é exatamente nesta área da inclusão. Para vos dar uma ideia, isto vem no relatório das Nações Unidas já com alguns anos, nós temos, Portugal é um país que tem 97,5% das crianças e jovens com deficiência dentro das escolas, do sistema educativo. 97,5%. E para termos uma ideia do que isto significa, uma ideia clara do que isto significa, basta compararmos com alguns outros países. Há uns meses, ou há quase um ano, estive a convite do Ministério da Educação de França, que fez um grande encontro sobre inclusão, convidaram-me para estar lá a apresentar a legislação portuguesa, que tem suscitado algum interesse. E, antes de mim, falou o Sr. Ministro da Educação de França e a sua Secretária de Estado, que apresentaram as metas de França nesta área. E a meta da legislatura que têm é terem 50% das crianças e jovens com deficiência no sistema educativo. Nós já estamos nos 97,5%. Recebi também uma delegação do governo da Polónia há uns meses, que veio conhecer escolas, veio conhecer práticas e veio conhecer a legislação, e a Secretária de Estado da Educação da Polónia reportava que
que os números de integração de crianças e jovens com deficiência na Polónia atualmente são de 20%. Portanto, são países onde estas crianças ainda estão em instituições à parte, em institutos de educação especial, sem poderem ter, estão privadas do contacto com outras crianças e jovens. Portanto, nós podemos estar a dar este salto bastante ambicioso e deixem-me dizer isto, o Decreto-Lei 54 é um Decreto-Lei com uma ambição muito, muito grande. Podemos estar a dar este salto porque já temos um caminho percorrido bastante sólido. E deste trabalho de avaliação, que passou também por cerca de 3 anos com o trabalho que já tinha feito e com o trabalho que foi feito agora, passou muito por 3 anos de auscultação de professores, com um grande foco nos professores de educação especial, a auscultação da academia, que trabalha sobre estas áreas, a auscultação de pais, de representantes de pais, a auscultação dos próprios alunos e até também de alunos, de crianças e jovens com deficiência. Fizemos, recordo que, salvo erro, em maio, tivemos uma conferência em Lisboa sobre educação inclusiva e um dos painéis foi com uns painéis riquíssimos, aliás, foi com alunos com deficiência cognitiva ligeira e foi muito, muito interessante ouvir o testemunho deles, testemunhos muito positivos por vezes, testemunhos também menos positivos outras vezes. E, portanto, esta proposta, esta alteração legislativa não nasce de nada, nasce de um processo muito participado que ainda beneficiou de 3 meses de consulta pública, de seminários de divulgação por todo o país, de uma consulta pública que foi bastante participada e que, no nosso entender, sempre foi, não é o facto de estar no Diário da República que faz com que a coisa passe a acontecer, sempre houve o entendimento de que careceria agora de formação, apropriação e uma implementação necessariamente gradual nas escolas. Esta proposta legislativa parte de alguns pressupostos. O primeiro é darmos aqui um passo naquilo que se concebe como inclusão. Quando falamos de inclusão, estamos necessariamente a falar, do outro lado, de todos os focos de exclusão, todos os potenciais casos de exclusão, que podem estar relacionados com deficiência, seja deficiência motora, seja deficiência cognitiva, mas que até, na generalidade dos casos, quando nós falamos de exclusão em contexto escolar, não estamos necessariamente a falar de deficiência. Para vos dar um exemplo claro, nós sabemos que um grande preditor de insucesso escolar em Portugal é a condição socioeconómica das famílias. A pobreza é o maior preditor de insucesso e aqui não há deficiência no sentido físico e cognitivo. Há carências a nível social, a nível económico. E esse é o principal foco de exclusão em contexto escolar. Mas podemos pensar também noutros fatores de exclusão. Podemos falar de obstáculos emocionais, podemos falar de minorias que são minorias étnicas. Nós sabemos, por exemplo, que as comunidades ciganas são das comunidades com quem é mais difícil trabalhar em contexto escolar. É onde temos os principais focos de abandono, sobretudo nas meninas ciganas, que abandonam a escola muito precocemente, muitas vezes para casamentos precoces, e é muito, muito difícil às vezes conseguir estabelecer um diálogo com estas comunidades. Mas depois há um lado muito bom, e o lado muito bom é saber que nenhum destes fatores é determinista, ou seja, a pobreza não é uma fatalidade, a condição étnica não é uma fatalidade. Porquê? Porque vamos encontrando em diferentes pontos do país escolas que conseguem contrariar estes preditores. Vou-vos reportar apenas um estudo que tem a ver com a condição socioeconómica das famílias. Nós podíamos pensar, e há quem pense, não há nada a fazer. Os mais ricos aprendem, os mais pobres não aprendem. E nós fizemos um estudo com a nossa Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência
que fez o seguinte: nós sabemos que os dois fatores estatísticos que se correlacionam com o insucesso mais fortemente são, como eu dizia, a condição socioeconómica e, muito relacionado com isto, a qualificação académica dos encarregados de educação, em particular das mães. A mãe é um preditor forte. Então quisemos saber se isto era, de facto, uma fatalidade ou não. E o que é que fizemos? Isolámos a condição socioeconómica do aluno, comparámos apenas alunos comparáveis, ou seja, alunos com escalão A da ação social escolar e com as mães com as mesmas habilitações, para termos noção do que estamos a falar. Quando em Portugal as mães são licenciadas, temos cerca de 90% dos alunos com um percurso limpo, sem nenhuma retenção do primeiro ao 12º ano. Quando as mães têm o 4º ano, só 8% dos alunos é que têm um histórico sem sucesso. 92% dos alunos das mães com o 4º ano reprovam pelo menos uma vez. Mas fizemos essa comparação, isolámos os alunos comparáveis e fomos ver o que é que acontecia distrito a distrito. E aquilo que se encontrou foram assimetrias regionais. Essencialmente, uma assimetria norte-sul. E aqui, como estamos mais ou menos a meio, não estamos nem muito de um lado nem muito do outro. Mas Braga, o distrito em que a pobreza é um preditor menos forte, e Setúbal e Beja, como os distritos onde a pobreza é um preditor mais forte. E reparem aqui, nós estamos só a comparar o comparável. Estamos só a comparar alunos com o mesmo perfil. E aqui há uma boa notícia, que é, afinal, a escola pode fazer a diferença. Ou seja, a pobreza não é determinista. E por isso, quando construímos esta legislação, quisemos construí-la com um olhar sobre a inclusão, que não é um olhar necessariamente clínico. Claro que há condições clínicas que são fatores inibidores de sucesso escolar, mas eu não preciso de uma classificação clínica para incluir alunos no âmbito desta legislação. Até porque também tínhamos alguns problemas bem identificados, que aquilo que o 3 de 2008, que foi um decreto-lei importantíssimo, fazia, ao forçar a uma referenciação clínica, fazia com que, por vezes, nós tivéssemos casos de sobre-referenciação de algumas áreas. Deixem-me dar, eu sou linguista, tenho aqui duas vítimas que foram meus alunos, uma área em que eu tenho algum trabalho feito, na área das perturbações da linguagem. Nós tivemos, nos últimos anos, uma explosão de dislexia em Portugal. Nós sabemos que a incidência mundial de dislexia grave, dependendo dos indicadores, anda entre os 4% e os 7%, mas depois temos agrupamentos de escolas com 30% de disléxicos. Ora, ou está nos pólenes e apanha-se dislexia respirando, ou o que é que tínhamos ali? Uma indução de uma referenciação por via da necessidade de haver referenciação para estar ao abrigo de uma legislação. E o que é que depois tínhamos ali? Tínhamos dislexias verdadeiras, claro, mas também tínhamos outras dificuldades de aprendizagem que não tinham a ver com dislexia e às vezes até, permitam uma brincadeira, dificuldades de ensinagem, que não tinham a ver, tinham mais a ver com metodologias que estavam a ser utilizadas. Recordo uma escola que acompanhei ainda na minha vida real de académico, em que em 2 salas de aula de segundo ano, uma estava cheia de disléxicos, outra não tinha disléxicos. Fomos ver o que é que lá se passava. A que não tinha disléxicos tinha utilizado o método das 28 palavras para os alunos aprenderem a ler. E a outra tinha utilizado o método analítico, em que os alunos andavam a soletrar letra a letra há não sei quanto tempo. Não tinha nada a ver com dislexia, tinha a ver assim com a metodologia de trabalho. O que é que pusemos estes professores a colaborar e subitamente a dislexia curou-se. Portanto, este é outro pressuposto deste decreto-lei. É de que, quando falamos de inclusão, não estamos necessariamente a falar de uma questão de natureza clínica. Estamos a falar também disso, mas não só. Estamos a falar de todos os que encontram obstáculos no acesso ao currículo. Depois, outro pressuposto desta legislação é que a abordagem é necessariamente curricular. E por isso é que nós quisemos que esta legislação saísse ao mesmo tempo que sai o diploma do currículo, que saiu o perfil dos alunos, que saíram as aprendizagens essenciais, que saíram uma série de documentos de trabalho. Porquê? Porque o que está aqui em causa não é, e tocando já aqui nos aspectos práticos, uma má implementação, uma má apropriação do 54
é fazer uma tabela de equivalências em relação a 3, que era, isto chamava-se como e agora chama-se como, não dá para fazer isto porque há pressupostos claramente diferentes nos dois decretos-leis. Aquilo que se sugere é que, quando encontramos estas barreiras no acesso ao currículo, haja também uma abordagem curricular para entender o que é que fazemos, o que é que devemos fazer para que estes alunos se sintam pertença da escola. Vou dar aqui 2 ou 3 exemplos muito práticos, reais, de escolas que existem, não é de escolas que eu esteja agora a inventar. Vou dar um exemplo do Porto. Uma escola que está num bairro social complicadíssimo, onde aquilo que os professores da escola dizem, e percebemos facilmente isto, o problema não é o que acontece na escola. O problema é que no final do dia estes miúdos voltam para o bairro. E uma hora naquele bairro apaga logo um dia inteiro de escola. E é um problema sobretudo com os rapazes, com tráficos, com consumos, etc. E a única coisa que motivava aqueles meninos para ir à escola era a educação física. Mais nada. Nas outras aulas pintavam o caneco, viravam aquilo do avesso e era uma desgraça. Ora, a escola, o ano passado em piloto, este ano, usando a portaria 181, que permitir para além dos 25% de flexibilidade, o que é que fez? Fez uma matriz curricular, que até é divertida, que tem a seguinte estrutura. Chegam de manhã, fazem meia hora ou uma hora de educação física. Depois vão para a matemática. Depois o que é que fazem? Mais uma horinha de educação física. Depois vão para o português. Depois mais meia horinha de um desporto qualquer e vão para a geografia. Os resultados estão a ser fantásticos. Porquê? Primeiro, eles querem ir à escola. Segundo, estão cansadíssimos. Portanto, já não vão estragar as aulas. Como estão cansados, conseguem estar mais concentrados e mais disponíveis para aprender. Mas isto não bastava, porque no fim do dia eles continuavam a ir para o bairro. Então a escola, em conjunto com o município, e aqui a dimensão comunitária que também está inerente a este decreto-lei, é absolutamente fundamental. Com um professor brasileiro que apareceu e que se disponibilizou para isto, este professor, em conjunto com a Câmara, encontraram uma casa para este professor ficar a viver no bairro e ser o adulto de referência destes alunos todas as noites. E, de repente, já não está o peso todo nos ombros da escola, é um trabalho que é participado e que tem necessariamente uma abordagem comunitária. Outro exemplo que foi reportado por uma professora de Físico-Química, que dizia: eu tinha um aluno com multideficiência e fazia-me impressão que ele não estivesse na aula com os outros. E há sempre aquela dúvida que é um bocadinho feio dizer, mas na verdade dizemos: e o que é que ele está lá a fazer? Não é? Isto às vezes aparece. E esta professora tinha um programa de 8º ano para gerir, com uma série de conteúdos da física, força, pressão, velocidade, etc. E o que é que fez? Estruturou todo o programa a partir da cadeira de rodas. E todos os alunos estiveram a manipular e a experimentar a cadeira de rodas. Se calhar o aluno com multideficiência, dizia ela, não aprendeu nem pouco força, nem pressão, nem velocidade, mas estava contente de estar com os outros e os outros valorizaram por estar ali. E, curiosamente, dizia ela, estavam muito mais motivados para aprender. A melhor lição que eu tive sobre práticas, aspectos práticos de inclusão, foi um dia que fui ali na zona de Loures, com o meu colega da Proteção Civil, àquela atividade de terra-trema. Certamente nós aqui nos acampamentos também fazem. E por mera coincidência, em 2 salas, 2 meninos em cadeira de rodas, com a mesma questão, paralisia cerebral, e numa toca a campainha e há um miúdo que sai da sua carteira, vem a correr, agarra o colega, tira-o da cadeira de rodas, arrasta-o para o chão, que eu pensei que não se partir todos aos bocadinhos, e põe-se debaixo da mesa por cima dele a protegê-lo. Da outra, estava lá um adulto que virou a cadeira de rodas para estar ao meu lado para ficar a ver. Este estava integrado, o outro estava incluído. Foi a melhor lição que eu tive sobre a diferença entre integração e inclusão. Depois eu meti-me com os miúdos, eles eram o 2º ano, coitadinhos, 7 anos, eu disse: então eu e o vosso colega apanhámos aqui com o teto na cabeça. E eles coitados disseram: não, ele não é. E é este ele não é, que nós vemos que é depois, também numa dimensão de prática, a diferença entre perceber quando falamos de inclusão, não estamos apenas a falar dos alunos excluídos, estamos também a falar da educação dos incluídos, da valorização da diferença, do respeito da diferença e perceber que o meu crescimento também passa pelo crescimento em conjunto com estes colegas.
Outra prática de que vos dou exemplo, uma coisa que trabalhámos numa reunião de conselho pedagógico que foi para uma escola, falamos sempre, quando falamos de inclusão, que não tínhamos dúvidas, falamos sempre da necessidade de ter mais recursos. Todos os recursos são insuficientes quando estamos a falar de inclusão. Mas às vezes também nos esquecemos de olhar para os recursos que temos. E falava-se de alunos com mais dificuldades e da inexistência de crédito horário suficiente para acudir a estes todos. E tivemos ali uma ideia em conjunto. Então vamos usar os alunos com menos dificuldades. E criou-se na escola um programa de mentorado em que os melhores alunos das turmas estão responsáveis pelos alunos com mais dificuldade. O que é que aconteceu? O resultado disto foi muito interessante. E isto inscrito na avaliação daqueles alunos. Reparem, a mensagem é clara. Um aluno que tem 17 e ajuda aos outros merece um 18. E o outro tem 17 e não ajuda ninguém. Não vou dizer que merece 16, até acho que sim, mas que fique lá com o seu 17. O que é que aconteceu? Os alunos com menos dificuldades até progredirem mais, porque quando temos de explicar, temos de aprender muito melhor. E os outros estavam com pares. E isto motivava-os imenso para estarem naquele trabalho. E de repente não nos tínhamos apercebido que a escola tinha lá este recurso imenso ao seu dispor. Ainda ontem, em Oeiras, no encontro onde estive, dizia uma professora da área das TIC que tem os alunos de 12º ano de aplicações informáticas são os professores de TIC das turmas do primeiro ano, dos primeiros anos do primeiro ciclo. E vão à escola uma vez por semana e estão a trabalhar robótica e programação com estes alunos. E que desde que começou a fazer isto, o salto qualitativo foi imenso. Um outro pressuposto. Partimos do pressuposto, e esta é uma diferença clara face ao 3 de 2008, que todos nós temos capacidade de aprender. Não há ninguém que não tenha capacidade de aprender. Agora, claramente, não aprendemos todas as mesmas coisas. E nem todos temos as mesmas capacidades para chegar tão longe. Mas a ideia de que se eu tenho um aluno, por exemplo, com uma deficiência cognitiva, que no final de 9 anos de escolaridade ele sai sem nada, nem sequer um certificado que não seja só que esteve lá, é o sistema a assumir que não fomos capazes de ensinar nada. Mas quem trabalha com estes alunos vê os progressos que ele fez. Socialização, competências básicas, etc. Portanto, este decreto-lei também parte do princípio que todos temos o direito de ser avaliados por aquilo que fazemos. O que é que este decreto-lei não é? E deixem-me dizer isto de uma forma clara. Sempre que falamos de inclusão e de sucesso, vêm umas vozes a dizer: pronto, chegou o facilitismo. Não está em lado nenhum, senão na cabeça dessas pessoas, que aquilo que o Ministério da Educação pretende é sucesso a qualquer custo, ou que os alunos aprendam e passem sem fazerem nada. Isso não está escrito em lado rigorosamente nenhum. Estão aqui vários diretores que já me ouviram mais vezes do que queriam e que sabem que isso nunca foi dito em nenhuma reunião. Eu, aliás, digo muitas vezes que se amanhã acordarmos e Portugal tiver 0% em sucesso e os alunos não tiverem aprendido nada, falhamos na mesma. E falhamos duplamente, porque ainda por cima nós enganamos. Portanto, o que está aqui em causa é fazermos o pino, todos nós, desde a decisão macro até à decisão micro, para conseguirmos chegar àqueles alunos que são verdadeiramente os mais difíceis. Quando vêm com conversas de facilitismos, eu digo sempre: fácil é ser professor daqueles alunos que até aprendem apesar da escola. Os que tropeçam em 2 ou 3 professores menos bons, mas depois alguém lhes paga uma explicação, alguém lhes ensina em casa, etc. O que é mesmo difícil, exigente, trabalhoso, cansativo, é ser professor, como vocês sabem, daqueles que não querem estar na escola, que não têm pais a valorizar a escola, que têm algum tipo de deficiência, que não têm o português como língua materna. Esses é que dão trabalho, mas também são esses que nos compensam mais quando nós depois chegamos ao fim e vemos que conseguimos levá-los a algum lugar. E isto também implicou um olhar novo sobre a avaliação externa das escolas. Quem me conhece ou já leu coisas que eu escrevi, sabe que eu tenho uma embirração de fundo na vida. Tenho várias, mas uma delas chama-se rankings, como saem nos jornais. Porquê? Porque são um indicador que não diz rigorosamente nada sobre a qualidade das escolas. Geralmente diz sobre práticas de seleção de alunos à entrada, práticas de empurrar alunos para outros caminhos pelo meio, ou até diz mais sobre os centros de explicação à volta das escolas do que sobre a escola propriamente dita. E por isso nós na avaliação temos criado vários indicadores com a DGEC, como os percursos diretos de sucesso,
mas também no novo quadro de referência da avaliação externa das escolas, estamos a introduzir a inclusão como uma dimensão fundamental da avaliação de qualidade de uma escola. Porque uma escola que pega um aluno que chega com potencial para um 4 e o leva ao 14, fez muito, muito mais do que uma escola que pegou um aluno com potencial para 15 e o levou a 16. Fez muito mais. Esse trabalho, e em muitos casos, em muitos contextos, garantir que um aluno de determinada condição socioeconómica chega ao fim da escolaridade obrigatória é muito mais meritório do que fazer um aluno entrar em medicina que entrava de qualquer maneira. E isto é dar um sinal à escola de que temos de ser coerentes. Se queremos ter uma escola que é inclusiva, não podemos ter depois um discurso e práticas que convidam as escolas a excluir. Queria só, quase para terminar, falar de alguns riscos ou de coisas que podem correr menos bem. Nada disto, para já, tudo isto é muito ambicioso, é mesmo muito ambicioso, e por isso, eu lembro o ano passado, por esta altura, setembro, outubro, me encontraram, está numa escola que disseram assim, o 54 já está tudo feito. E eu disse, não acredito. Se estiver tudo feito é porque é mentira. Portanto, nós podemos correr o risco de dizer, porque criei uma equipa multidisciplinar, já está tudo, ou porque fiz isto, ou porque mudei a tabuleta da porta do que era uma unidade, agora não sei o quê. Isso é um grande equívoco. Porque isto é mesmo muito ambicioso. Porquê? Porque isto também, há aqui um convite no Decreto-Lei 54, que é olhar para toda a escola, para todos na escola, como instrumentos de inclusão. Isto é muito difícil, porque nos obriga a olhar para o que já lá está. Por exemplo, vou dar um exemplo, um trabalho que até tem vindo a ser feito já há alguns anos com as bibliotecas escolares. Pensar como é que a biblioteca escolar é um espaço de inclusão. Como é que o desporto escolar é um espaço de inclusão. Como é que a minha aula de matemática é uma aula de matemática que tem em conta que estão lá não só os olímpicos da matemática, mas todos os alunos. Olhar, do nosso lado, para o próprio currículo, quando fizemos as aprendizagens essenciais, foi um trabalho muito difícil feito pelas associações de professores, perceber que não vale a pena ter um currículo gigante, programas intermináveis, se depois só 10% dos alunos é que vão aprender aquilo. E às vezes nem se aprendem, porque decoram um dia e esquecem depois. E por isso quisemos fazer este trabalho muito difícil de enxugamento do currículo, também como instrumento para a inclusão. Portanto, este é um risco, é termos a pretensão de que já está feito só por estar no Diário da República ou por criarmos umas coisas. Isto requer um olhar diferenciado sobre a escola e perceber que todos estes instrumentos de trabalho, flexibilidade, o Plano Nacional das Artes, a área da cidadania, etc., têm de ser instrumentos para a inclusão. E saber também que, se estamos a falar dos alunos mais difíceis, dificilmente alguém tem a chave mágica. Portanto, isto requer trabalho colaborativo. Nós temos um corpo de especialistas nas escolas, que são os professores de educação especial, que têm muito know-how sobre isto, e temos também, deixem-me dizer, algumas áreas disciplinares que dão cartas. Muitas vezes me têm perguntado, estou interessado nas artes e na educação física, porquê? E eu respondo dizer, bem, não é por mim que sou coxo e nem uma linha reta com uma régua consigo fazer. É mesmo porque a área das artes, a área do desporto, são áreas que já sabem incluir há muito tempo. Reparem, há muitos alunos que nos seus currículos adaptados não têm mais nada, mas vão à aula de educação física e vão à aula de educação visual e vão à aula de educação musical. O que é que isso significa? Que temos de aprender com esses. Porque aprender a tocar um instrumento é necessariamente mais complicado do que aprender a olhar para o mapa de Portugal. Portanto, há aí, e para muitos alunos também, a arte e o desporto são a primeira experiência de sucesso que eles encontram na escola. É a primeira vez que alguém lhes diz: tu também és bom, tu também és capaz de fazer coisas difíceis. Queria terminar com um último aspecto, que é da monitorização que fomos fazendo ao longo deste primeiro ano. Apercebemos, e quero muito tentar trabalhar esta dimensão, que em algumas escolas, não em todas, apesar do Decreto-Lei 54 não ser prescritivo em relação à documentação, que em muitas escolas isto gerou uma explosão de burocracia. Isto tem que ser trabalhado.
Porque eu digo muitas vezes, quando fizemos os planos de ação estratégica do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, dizem muitas vezes, o que não couber em 3 páginas é porque não é para fazer. Portanto, também um relatório técnico-pedagógico que não couber numa página é porque, se calhar, tem lá muita palha que não vai ser utilizada por ninguém. Portanto, nós queremos apoiar-vos na eliminação de burocracia. Queremos voltar ao Manual de Apoio às Práticas, que tem vários exemplos de instrumentos que podem ser utilizados, que são simples, mas queremos também identificar e que nos ajudem a identificar tudo o que pode ser simplificado neste processo. Porquê? Porque o Decreto-Lei 54 é sobre pessoas, não é sobre papéis. E por vezes estamos tão perdidos na burocracia que já não nos sobra tempo para fazer este trabalho de mais proximidade com os alunos. Há um desafio que eu tenho lançado, também tenho sido muito criticado por dizer isto, mas não quer saber. Façam o seguinte exercício nas vossas escolas. Se um papel não servir para nada, não usem. Não o produzem. Porque é sinal que não está lá a fazer nada. E às vezes, muitas vezes dizer assim, mas depois vem a inspeção pedir os papéis. Muitas vezes eu já ouvi dizer, depois vem a inspeção pedir os papéis. Isto é como tudo na vida. Há alunos e alunos, há professores e professores, há secretários de Estado e secretários de Estado, há inspectores e inspectores. Mas há um trabalho que estamos a fazer com a Inspeção-Geral em que eu também apresentei este problema. Para quê? Para também a Inspeção-Geral nos ajudar na resolução deste problema. Portanto, isto é tudo muito work in progress, digamos assim, num caminho que é muito ambicioso, mas que só ganhará consistência e só nos permitirá ir dando passos se ele tiver esta abordagem que é necessariamente uma abordagem integrada. Ou seja, percebemos que estes alunos, reparem, a diversidade é cada vez mais um novo padrão de normalidade. Seja na sociedade, seja nas escolas, seja por todo lado. Porque o mundo está mais pequenino, nós andamos de um lado para o outro, porque democratizamos os sistemas de ensino e por isso temos toda a gente na escola, já não temos só aquela elite privilegiada que vinha à escola, e por isso ser professor hoje, sim, eu também sou, é completamente diferente do que era ser professor há 40 anos. Porquê? Porque 90% dos alunos ficavam pelo caminho. E só lá chegavam os que eram iguais a nós. Hoje estão lá todos. Isto é muito desafiante e por isso nós continuarmos a fazer de conta que a massa humana que temos à nossa frente é toda igual, estamos equivocados. Nós, por exemplo, e termino com isto, nós erradicámos da legislação o conceito de turmas homogéneas, ou turmas de homogeneidade, que geralmente levava a questões como turmas de nível, etc. E por uma razão muito simples, que até é um bocadinho conceptual. Eu costumo usar às vezes esta imagem. Eu sou míope. Se eu tirar os óculos, vocês ficam todos homogéneos. Só que já não estão a ver nada. E parte do princípio que a minha abordagem está certa porque está a chegar a todos. Vocês estão todos desfocados, portanto, a coisa está a correr bem. Portanto, a homogeneidade, quando estamos a trabalhar com pessoas, não existe. E existe ainda menos no quadro em que estamos, em que a diversidade é o novo normal. Portanto, porque isto é difícil, nós estamos também muito apostados em, isto tem acontecido ao longo do ano, em ter muitos seminários, vídeos, reuniões para partilha de práticas entre escolas. Porque às vezes aquilo que é um problema insolúvel numa escola, numa sala de aula, já foi resolvido há muitos anos na escola do lar. Mas para isso é preciso que se conheçam. Eu lembro de uma vez, de uma reunião no Conselho Municipal de Educação de Lisboa, que a vereadora da Educação da altura me convidou para ir lá, e estávamos numa reunião com os diretores das escolas e uma diretora de uma escola de centro de cidade, aqueles bairro Betinho, e dizia, porque eu tenho problemas de disciplina muito grandes. Eu disse, olha, eu tenho a solução, vou passar uma semana a meia. E vamos ver que os vossos problemas de disciplina muito grandes são um dia feliz de escola ali. Mas falem uns com os outros, falem de estratégias. E, portanto, este trabalho em rede, as escolas têm estado muito fechadas sobre si próprias, é absolutamente fundamental. Seja rede entre escolas e também uma rede com a comunidade. Porque muitas vezes, com estes alunos com mais dificuldades, nós entramos muito facilmente num jogo de passa-culpas. A culpa é do professor, a culpa é dos pais, a culpa é da CPCJ que não funciona, a culpa é da Câmara que não apoia,
E enquanto os grandes andam a apontar os dedos uns aos outros, os miúdos vão ficando sozinhos e afundando. E quando lhes vamos deitar a mão, já é tarde demais. Por isso eu termino aqui, agradecendo muito a vossa atenção, mas sobretudo agradecendo ainda mais o trabalho que está a ser feito nas escolas, neste desafio altamente ambicioso que vos foi colocado nas mãos, mas que me permitam dizer, aquilo que eu vejo no país é, com grandes dificuldades, as escolas a responderem com muita vontade. Porque se há dificuldades, por vezes, na operacionalização, se há dúvidas, se há papel a mais, eu não tenho a menor dúvida que, na generalidade dos professores, há um sentido de missão que é muito genuíno, de facto, conseguir chegar a estes alunos, porque nenhum professor gosta de ver um aluno a desaparecer ou a não ter sucesso. E isso deve-se a um grande compromisso pessoal de cada um de vocês, e por isso eu sou daqueles que acham que o ano não começa a janeiro, começa em setembro, porque também sou professor, e por isso, com este agradecimento, queria também desejar-vos um feliz ano novo para este ano. Convidá-lo a sentar. É sempre um gosto ouvir o Sr. Secretário de Estado, não é a primeira vez e eu ouço sempre com muita atenção. E de facto acho que traz sempre aqui uma visão muito positiva e muito otimista da inclusão, apesar dos desafios, não é? da ambição que este novo decreto-lei traz. Mas a frase que eu acho que retive e que penso que resume um bocadinho é que a inclusão não é um trabalho da escola, a inclusão é um trabalho de todos. E por isso cada vez mais é necessário para que todos estes focos de exclusão possam ser trabalhados, e não só a deficiência, que se faça uma abordagem multidisciplinar e comunitária e, acima de tudo, de grande criatividade, para que se possa rentabilizar todos os recursos e que realmente não sejam os alunos que tenham que se adaptar à escola, mas a escola aos alunos, e que todos possam alcançar o seu potencial de aprendizagem. Marcelo, não sei se queres... Só estou preocupado pela agenda do Sr. Secretário de Estado, ainda tem mais uns instantes para ficar connosco, mais um bocadinho, então vamos introduzir o próximo orador. Está bem? Bem. Não está previsto debate a seguir aos dois oradores. Vamos? Abrimos? Abrimos? Ok. Desde que o Sr. Secretário de Estado tem que se ausentar, então em vez de fazermos como fechamos na primeira parte, que juntamos dois oradores e depois aqui abrimos o debate, questões, perguntas pertinentes e, por favor, deixar de lado dissertações, está bem? Depois, numa próxima oportunidade, podemos convidar alguns professores para fazerem alguma intervenção, mas agora só mesmo perguntas diretas, práticas e pertinentes. Então, vamos a isso. Ainda ninguém se inscreveu? Ali em cima. Emília. Faça o favor. Daqui a pouco teremos a intervenção de Paulo Almeida. Então, para sermos práticos, se houver mais perguntinhas, vamos agrupá-las para depois o Sr. Secretário de Estado responder em conjunto, está bem? Temos que ser assim práticos. Força! Boa tarde, sou o professor da Marquesa da Norma e Júlio Bertus. Queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência e ao Sr. Secretário de Estado. Pede-se muito aos professores, até para fazer um milagre, mas parece que está a falar de uma classe super desmotivada. O que é que tem para nos dizer acerca disso? A classe que está constantemente a ser desvalorizada e a ser espazinhada pelo governo que a Vossa Excelência integra. Qual é a sua opinião acerca disso? Como fazer para motivar os professores? Muito obrigado. Mais perguntas? Levantar o bracinho no ar, por favor. Eu tenho dificuldade em olhar para a plateia. Parte está iluminada, outra mais ou menos. Alguma pergunta pertinente para este momento? Não?
vejo ninguém por agora. Assim está. Agora, obrigado, Cândido. Fez-se luz. Obrigado. Muito bem, Sr. Secretário de Estado, é melhor dar a palavra então? Mas pode ser que surja mais alguma. Força. Muito bem, muito obrigado. Eu peço desculpa por perder aqui o vosso programa, mas tenho que estar às 5 em Lisboa e por isso é que pedi para fazermos já aqui um debate. Sr. Professor, obrigado pela pergunta. Eu queria tocar aqui em 2 ou 3 aspectos da sua pergunta, que vai ser uma pergunta curta, tem muita coisa por trás. Tem, por um lado, algo que eu acho que vou refutar, que eu acho que não pode ser dito com verdade da forma que ele disse. Eu desafio a procurar uma frase, uma palavra, uma linha de algum membro do governo de desrespeito para com os professores. Procure, vai ver todas as nossas declarações desde novembro de 2015 até agora. Vai encontrar sim uma incapacidade que tivemos e temos de corresponder a uma legítima aspiração de uma questão de carreira salarial. Isso encontra. Mas isso não significa desrespeitar o papel de uma classe profissional. E muito menos fazê-lo perante os outros. Deixe-me, aliás, dizer que algumas destas medidas que estamos a falar, algumas delas estão mais na minha lavra, digamos assim, são exatamente o contrário disso. Porque quando nós começamos a trabalhar a legislação que dá às escolas públicas um instrumento de trabalho que estava reservado ao setor privado, autonomia na gestão do currículo, quantas vezes me perguntaram assim: e os professores da escola pública são capazes? Eu disse: claro que são. Claro que são, porque conheço o trabalho. Tenho muitos anos de contacto com as escolas. Agora, não são capazes, como diz, é de fazer milagres, que é, sabendo que há uma receita que não funciona, estarem obrigados pela legislação a aplicar essa mesma receita, sem terem a liberdade de serem construtores de currículo, que é aquilo para que foram formados. Também fizemos um investimento de 21 milhões de euros em formação contínua, para terem aquilo que é mais elementar, que é acesso à formação gratuitamente, sem terem que estar a pagar pela vossa própria formação. Depois, há um outro aspecto que eu gostava de referir, e vou pedir que não me interpretem mal. Nós estivemos aqui a falar de inclusão. E quando estamos a falar de inclusão, estamos a falar dos alunos mais desprotegidos. Alguns deles nem nos passa pela cabeça aquilo que vivem. Ontem à tarde, eu e aqui a minha colega de gabinete visitámos uma instituição, ontem à tarde. Cada aluno que lá estava era uma tragédia. Miúdas foram destruídas, miúdos vítimas de pedofilia, e toda aquela instituição, que é o IPSS que trabalha nas artes, está a levar todos aqueles miúdos ao ensino superior através das artes. Porquê é que eu estou a referir estes casos? Nós estamos a falar dos mais desprotegidos da nossa população, em diferentes frentes. E eu percebo, eu também sou funcionário público, quando saí do governo é para lá que volto, e também tive congelado e sem progredir e não sei o quê, não sei o que mais. Percebo a desmotivação. Há um problema sério, social, que não é só português, é de todo o lado, de desvalorização do papel do professor. De uma má relação com os encarregados de educação, por exemplo. Os encarregados de educação, e tenho falado muito disto em contextos em que estou com associações de pais, desenvolveram uma relação clientelar com a escola. Vão lá como clientes, metendo-se num serviço, desresponsabilizando-se também daquilo que é a sua missão. E por isso temos hoje, no âmbito do Plano de Promoção de Sucesso Escolar, em muitos municípios do país, programas de capacitação parental. Exatamente para reconstruir esta relação com a escola. Também não tenhamos dúvidas que isto são tudo consequências da democratização do ensino. Nós hoje temos pais na escola que nunca tiveram qualquer relação positiva com a escola e por isso não a sabem valorizar. Portanto, dizia eu percebo perfeitamente questões de motivação. Mas, e é aqui que eu peço que não me levem mal, como estou a dizer, eu acho que nenhum de nós
sabendo de que crianças é que estamos a falar, nenhum de nós tem o direito de confundir motivação e profissionalismo. São dois planos completamente diferentes. Eu gosto muito de comparar a função docente com a saúde. Também se pede milagres aos médicos, às vezes em situações impossíveis. Eu quero crer, eu posso estar a ser ingênuo, mas eu quero crer que se eu estiver numa mesa de operações, falta cozer, e o médico diz, agora estou desmotivado, deixa-me. Isto é muito sério, estou meio a brincar, mas é muito sério, que é o facto de eu estar desmotivado não me leva, em princípio, claro que afeta, está a ser discutido em fóruns internacionais, a questão da motivação docente, claro que afeta, mas eu, por princípio, não posso deixar que a motivação afete o meu profissionalismo, por uma razão muito simples, porque não é justo. Não é justo para estes alunos que estamos a falar quando falamos de educação inclusiva. Mas, como digo, percebo perfeitamente e ainda bem que levantou a questão. Agora, o desafio fica lançado. Procuro uma frase de desrespeito pelas pessoas, é que eu sei que não vai encontrar. Aliás, olha, no meu caso particular, estava tramado. Sou casado com uma, filho de outra, irmão de outra e cunhado de outra. Já não Muito obrigado. Mais alguma questão relativa ao artigo 54/2018? Manifestem-se agora. Mais alguma perguntinha? Sim? Não? Mais algum aspecto que queiram aproveitar? Está aqui um rosto da governação, da educação? Não? O Sr. Secretário de Estado tem mais que fazer e vai-nos deixar. Muito obrigado pela sua presença. Uma palavrinha final. Agradecemos mais uma vez e dizer que nós temos tentado que haja um acompanhamento de proximidade por parte dos nossos serviços e que, por isso, todas as dificuldades e obstáculos neste âmbito, que é provavelmente os mais difíceis ou de outros, não hesitem em levantar as questões, fazerem-nas chegar, porque nós temos tentado ao máximo depois ter abordagens de proximidade com as escolas para as resolver. Portanto, estamos sempre abertos à crítica, à discussão, mas também à apresentação de situações muito particulares. O resto de uma boa jornada, desculpem ter de ir embora, mas não é neste momento. Vamos retomar e prosseguimos agora com uma comunicação. Depois deste momento de debate que não estava já previsto, mas assim as circunstâncias o obrigaram. Metamorfose da Escola do Sonho à Realidade. Paulo Almeida. É licenciado em Matemática pela Universidade de Coimbra. É pós-graduado em Ensino da Matemática e mestre em Matemática pela Universidade de Aveiro. E em 2008 terminou a sua especialização em Administração Escolar. É diretor do agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva em Rio Maior, desde 2012, tendo sido subdiretor entre 2008 e 2012 e assessor entre 2007 e 2008. Foi professor acompanhante do Plano de Ação para a Matemática e durante 10 anos foi supervisor de exames pelo IAV, tendo participado nos projetos Equamate e Mate da Universidade de Aveiro. Paulo Almeida é coautor de vários manuais escolares de matemática de diferentes anos de escolaridade e de vários artigos sobre educação. Vamos, pois, aguardar pela sua intervenção e saber o que nos tem para dizer. Bem-vindo, Paulo Almeida.
Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que compartilhe convosco, antes de começar, 3 sentimentos. O primeiro, um sentimento de gratidão pela professora vereadora, pelo Sr. Presidente de Câmara, pelo convite. Primeiro, ficar aqui tão perto e, às vezes, são distâncias tão difíceis de percorrer. O segundo, cumprimento a alguém que admiro muito. Ela está aqui hoje, vai falar depois de mim. Foi talvez das melhores coisas nos últimos anos que passou pela minha vida e que me fez ganhar este gosto, passou não, que está, e que me fez ganhar por voltar a encantar-me com a educação. E isso é importante. É importante também que saibamos dizer aos amigos o quanto os estimamos. E se assim é, permitam-me também que vos diga que estou muito grato por estar em Almeirim, porque Almeirim tem sido uma terra muito grata também para mim e para a minha escola. Tenho o prazer de ser diretora, mas mais do que diretor amigo, de um grande professor desta casa, e vocês, por favor, associem-se a mim, Mário. E Almeirim sai para os próximos anos, pelo lado de sair do nosso convívio e voltar à sua terra natal, que saibam abraçá-lo, porque é um grande homem da educação. Venho aqui falar-vos um bocadinho deste que foi o nosso projeto de escola. Não tenho a pretensão de vos vir falar de educação, tenho apenas a ideia e a convicção de vos vir falar um pouco sobre o que foi a experiência do agrupamento de escolas de Fernando Casimiro. Um agrupamento que há 10 anos, 15, tinha 30 estabelecimentos de ensino, que hoje tem 6 unidades orgânicas, das quais 2 são estabelecimentos prisionais. E, portanto, cuja realidade que abraçamos é muito distinta daquela que víamos há uns tempos. E essa realidade traz-nos desafios gritantes. E foram esses desafios numa escola degradada, uma escola que não era escolha, uma escola que ninguém escolhia, uma escola que tinha buracos no telhado onde cabiam 2 pessoas agarradas, uma escola que tinha sildas em torno daquilo que deveria ser o seu jardim, uma escola que devia receber a cada início de setembro aqueles que não tinham outro lugar para estar. E tínhamos orgulho nisso, mas era preciso olhar para a escola de forma diferente. E aí nasce, se nos permitem, audazmente, esta frase, esta metamorfose da escola. A forma como os professores, os pais, os assistentes, todos aqueles que colaboravam, os parceiros, olharam para si e disseram: nós somos capazes de fazer diferente. Obviamente foi duro, é muito duro. A mudança é algo, como acontece à borboleta, traz incómodo, traz inquietação, por vezes dúvidas, outras vezes espantos. Hoje vou falar-vos um pouco das razões. Começar por falar dos motivos, porque achámos que era importante em Rio Maior. Tomem isto sempre em consideração. Vou falar-vos da realidade da nossa escola. Se porventura no final, daqui por um pouco, acharem que aquilo que eu disse de nada serve para vós, já sabem que há uma data de coisas que para vocês não interessam. Mas se houver algo que possam levar para casa, possam levar para as vossas escolas amanhã, possam conversar com os vossos galhos, acreditem, convidem-nos para lá ir, porque vocês também têm muita coisa a ensinar. Vou explicar-vos, falar um pouco das razões da mudança, o desafio que foi esse desafio da construção do projeto de escola. Mais tarde vem traduzido nesse convite da Direção-Geral de Educação de 6 escolas deste país para arriscarem, para irem mais longe, para romperem com os normativos. E que hoje, a partir de julho passado, todos vós, através da portaria 181, podem, através dos planos de inovação também, trazer às vossas escolas as vossas decisões. E é importante que assim seja dito, que assim seja feito. Que sejam os decisores internos da escola com capacidade para decidir. Bem sabemos que o poder político muda, bem sabemos que as orientações, os normativos estão a todo momento a ser alterados. Eu espero que sejam sempre para melhor, mas nem sempre o são. Mas é importante que a escola, enquanto a entidade pensante, enquanto escola aprendente, possa a cada momento fazer mais e melhor. Depois vamos falar um pouco sobre a gestão curricular, sobre as práticas pedagógicas, os ambientes educativos e terminar, se tiver tempo, se não tiver, fica já o bichinho, a descoberta de mim pelo dedo. Um projeto coordenado pelas universidades de Barcelona e Cambridge, que traz às escolas uma realidade tão forte como 6 ações educativas de êxito, comprovadas por um estudo
das universidades de Barcelona que produzem sempre efeito quando realizadas naquelas condições, que são um primeiro motor para a mudança efetiva da aprendizagem dos alunos. Por último, essa versão final do Included, da construção das comunidades, verdadeiras comunidades de aprendizagem, não diferem muito daquelas que são as comunidades sobre o José Pacheco, mas são em si bastante diferentes. Mas gostaria de começar com o pensamento que nos invadiu quando surgiu o convite do PIB. Havia a convicção na escola de uma pergunta que muito nos inquietava: será que o tempo da escola acabou? Será que o tempo da nossa escola acabou? Será que esta escola que nós temos está confinada a morrer? Convido-vos a olharem para um pouco do que tem sido a realidade dos últimos anos. Poderão ver do século XVIII este bonito meio de transporte que serviu durante muito tempo os propósitos a que se destinava. Contudo, e não fui muito audaz nisso, poderão ver que hoje eu ia lhe chamar Renault, mas este Kia é de facto um objeto muito mais preparado para aquilo que temos na nossa sociedade. Não obstante, todos nós gostarmos de ter um bólidezinho daqueles do século XVIII. A mesma coisa se passa, por exemplo, com um objeto que todos trazemos no bolso: o telefone. Um objeto decorativo que muitos gostariam de ter em casa. A verdade é que nós temos hoje no bolso, durante o dia, um objeto que serve para tudo, até para telefonar. Os convido-vos também a pensar um pouco no vestuário. Hoje olhamos para ele muitas vezes como oportunidades de fazer representação histórica ou de olhar para o carnaval de forma diferente. O que vimos é que este vestuário, o próprio vestuário hoje em si, não é aquele que foi no século XVIII. Mas podemos também pensar na escola. Pensar nesta escola que surge muito enraizada no século XVIII, XIX, muito ligada a práticas muito próprias de uma idade e de uma área e de um espectro de vida em sociedade ligada à Revolução Industrial, onde precisávamos de massificar as massas, precisávamos de olhar para os nossos e fazer produção daquilo que era a aprendizagem em massas, mas que hoje, possivelmente, já não se aplica. E é preciso olharmos para as escolas, ver as transformações que muitas das escolas tiveram e entendermos que no futuro, se calhar é preciso repensarmos a escola tranquilamente, de forma flexível e com o tempo, mas acima de tudo, de forma colaborativa e com todos. Enfim, é preciso olharmos para aquilo que foi a escola do tempo de Pitágoras, é preciso olharmos para aquilo que é a escola constituída por aquele espaço bonito que se chama a sala de aula do futuro, e percebemos que neste friso do tempo, o que aconteceu à escola não foi mais do que a necessidade de mudança para se ajustar ao tempo. E é essa mudança que nós hoje somos convidados, de forma tranquila, colaborativa, unida, reflexiva, às vezes crítica, com certeza. O unanimismo nunca fez bem a ninguém. Mas dessa forma unida podemos construir uma escola onde todos aprendam cada vez mais aquilo que forem capazes de aprender. É preciso, enfim, olhar para os problemas que temos na escola, utilizar a nossa capacidade reflexiva e encontrarmos respostas que se adaptam a esses problemas. E o grande segredo, se me permitem, da educação, ou os dois grandes segredos, são, no meu entendimento, vou vender barato hoje, intencionalidade pedagógica e o planeamento. Estes são os dois grandes segredos que nós temos para pensar a escola de forma diferente. Convido-vos, quando partimos para o projeto piloto de inovação pedagógica, fomos à procura do que a Academia nos dizia sobre as estratégias que punham por contraponto aquilo que nós tínhamos na escola. Quais as estratégias mais eficazes, aquelas que nós podíamos usar, porque a única coisa que nos estava vedada era gastarmos mais dinheiro ao erário público. Mas nós tínhamos a consciência em Rio que podíamos fazer mais e melhor com aquilo que já tínhamos. Reparem nas duas primeiras, aquelas que são mais baratas, têm mais fundamentação e que mais trazem à aprendizagem feedback e a autorregulação. Por contraponto, aquelas, algumas que nem chove, nem faz sol, como por exemplo o uso do uniforme escolar, terão obviamente outras repercussões sociais, mas convido-vos para ver aquela que é mais nefasta para a aprendizagem, a repetição de ano. No outro dia estive na Finlândia durante 15 dias, na caixa negra dos finlandeses, saí de lá com duas certezas. Primeira, a Finlândia tem um excelente marketing educativo, eles fazem dinheiro com a educação. Segunda, nós não somos finlandeses, nem os finlandeses são portugueses. A nossa forma de pensar, de estar, de viver em sociedade é completamente distinta. Terceira, dentro da caixa negra,
e desculpem colegas, eu tenho que vos dizer hoje, porque está a começar o ano, naquele espaço digno onde acontece, seja ele qual for, lá nós portugueses damos 10 a 0. E é essa realidade que nós temos partido neste arranque do ano letivo para percebermos que os outros não são melhores que nós. Nós fizemos um caminho de 40 anos que é digno de ser reconhecido por todos. Temos, obviamente, uma democracia jovem, mas está sem enraizada, temos que lhe dar tempo. Mas é também preciso pensar que na Finlândia, quando se diz que não se pretende que ninguém fique retido, toda a gente entende que daremos tudo para que todos aprendam o máximo. Em Portugal, quando dizemos que queremos sucesso para todos, os colegas sabem do que eu falo. Todos pensam que somos facilitistas e todos se esquecem, por vezes, que há um trabalho tão digno dos professores e às vezes fracassado não conseguimos. Bom, esse projeto começa também com a certeza de que é na relação que os alunos aprendem. E é nessa relação muito própria entre eles e deles com aqueles que os comandam. O professor desempenha hoje um papel extremamente diferente daquilo que era há 40, 50 anos atrás. Mas não podemos esquecer que nem sempre, nem nunca, que é preciso estimarmos a relação. É preciso olharmos para ela. É preciso criarmos dentro das nossas escolas, por vezes, espaços para desabafarmos. Mas é preciso respeitarmos uns aos outros e é preciso dizer ao Mário, ao Joaquim, ao António, que bem que tu trabalhas. Por favor, explica-me como fazes. É esse estimar da relação que nós precisamos perceber nas escolas. É preciso, enfim, 3 grandes coisas. Dar mais feedback, promover nos alunos a autorregulação e, acima de tudo, habituá-los a trabalharem pelos pais. Bom, dizia-vos isto porquê? Porque um dos grandes problemas da educação é o compromisso. Quando os alunos estão comprometidos com a aprendizagem, ouvimos histórias aqui há pouco pelo Sr. Secretário de Estado, eles não nos ligam. Eles ligam-se a nós. E isso, colegas, permitam-me que vos diga, é a parte bonita de ser professor. Dizer-vos também que hoje, eu estive até à última da hora a ver se conseguia mudar, que está a acontecer na Maia o Super Tabi, estão lá quase 1000 professores, e esteve lá hoje de manhã este grande senhor da educação em Portugal. António Nova, um homem que já foi reitor da Universidade de Lisboa, que já foi candidato à presidência da República, é um grande pedagogo português, é alguém que estuda a escola e olha para a escola e diz-nos que a metamorfose da escola acontece quando mudamos a forma da escola, ou seja, mudamos a forma e o estado dos ambientes educativos. Muitos acham que devíamos mexer nas salas de aula. Ambientes educativos, salas de aula. Vamos pôr cadeirinhas em grupo, cadeirinhas com rodas. António Novas não fala disso. E fala-nos um diretor que acha que essa também pode ser uma solução. Ele fala-nos de um trinómio que está dividido em espaço, metodologias e recursos. E quando fala do espaço físico, mas também fala de uma variável que é muito difícil de controlar, que é o tempo. Esse tempo próprio que a escola tem, é preciso, enfim, criar ambientes capacitadores, onde a escola abrace todos, e quando falamos em abraçar todos, falamos também em abraçar os professores, que eles possam estimar-se. Eu vou repetir-vos isso vezes sem conta. António Nova diz-nos, e o Pepe Cabrera também nos diz, da Catalunha, que o modelo da escola que foi inventado no século XIX, XVIII, que acabou. Quando diz isto de forma provocatória, obviamente, porque diz que é preciso pensarmos para além desse modelo instrutivista, onde os alunos aprendem de forma livresca uma série de informações que vão acumulando e de forma política, às vezes, colocam-nas cá fora quando nós queremos, no momento que queremos, e depois esquecem. É preciso, então, pensarmos a escola, o sistema educativo como coletivo, e é preciso estimarmos e pensarmos que o cérebro precisa de se emocionar para aprender. É essa a grande força da educação, é esse, colegas, perdoem, para além da fortaleza que é o conhecimento científico, é esta coisa bonita da educação. O pensarmos que é na relação que temos uns com os outros que promovemos que crianças que hoje estão estruturadas, amanhã vão ser homens e nós vamos ter orgulho quando passamos por eles na rua. É preciso pensarmos, então, que a escola tem que se preocupar em criar uma estrutura hospitaleira. Uma estrutura que abrace todos, que os acolha, que lhes diga às vezes até com muito custo, que é possível aprender mais e melhor. Mas às vezes é preciso sair da ilha para nos vermos na ilha. Eu gosto muito desta frase de Saramago que diz que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos da ilha. Eu costumo responder com outra:
Ninguém se vê da varanda de sua casa a passear na rua. E, portanto, muitas vezes nós nas escolas temos que convidar outros que olhem para nós, que nos vejam. Oportunidades únicas, como por exemplo o Edwin ou o Erasmus. Nós temos este ano 7 projetos Erasmus. E temos com orgulho, para que possamos ir lá fora ver o que os outros fazem, mas eles também possam vir ao nosso lugar perceber o que fazemos. É preciso guardar a opinião coletiva de todos. Juntá-los a nós para que a opinião seja coletiva mesmo. É preciso ouvir alunos, professores, pais e assistentes. E foi por aí que começámos. E foi por aí que começámos. E com certeza, muitos de vós, não, aqui em Almeirim é um bocadinho diferente, até por causa da sopa da pedra, não é? Mas isto é a nossa realidade. Haverá, porventura, um outro aspecto que vocês conhecem nas vossas escolas. Daquilo que ouvimos nos alunos, eles diziam-nos muitas vezes: nós gostamos tanto da escola, mas estar 90 minutos sentado a ouvir falar a alguém, que maldade que a gente está a fazer hoje. A sala de aula estava muito centrada na figura do professor. Nós não obtínhamos algo que para nós era importante, um espaço de intervenção onde os alunos pudessem desenvolver aquelas competências de nível mais avançado. Reparámos que a aprendizagem informal que era tida no clube e nos projetos tornava a aprendizagem e o conhecimento mais fácil de mobilização. Nós tínhamos na nossa escola graus crescentes de indisciplina e desmotivação, e isto era um ciclo. Era uma bola de neve. E nós entramos nessa bola de neve e era muito frequente na sala de professores ouvirmos coisas deste género. Ai, aquele quinto A. Ai, aquele nono B. Ai, aquele terceiro C. Eles não querem mesmo fazer nada. Isto preocupava-nos. E foi aqui que nós tentámos mexer. Os constrangimentos eram muitos, colegas. A mudança causa receio. E causa receio porque somos responsáveis. Nós temos medo de falhar, quem não tem. Mas a falha faz parte da construção coletiva. Nós tínhamos umas práticas que já estavam muito enraizadas. A escola precisava de tempo para trabalho colaborativo. O Sr. Secretário de Estado já não me ouve, mas eu lançava-lhe hoje este repto. É importante que a componente coletiva dos professores baixe urgentemente. Mas é muito importante. Nós precisamos de espaço não é para ficar em casa, é para podermos conversar uns com os outros, para podermos construir, analisar, refletir, avaliar. A formação continuada, é, reparem que eu chamo de continuada, porque ela é aquilo que, em suma, é o ponto máximo do expoente do desenvolvimento profissional de qualquer carreira. Não é formação inicial, não é formação contínua, é aquela que acontece nas escolas. Quando nos juntamos, nos sentamos à mesa e conversamos sobre aquilo que fazemos. Estava ainda muito incipiente e, obviamente, vocês sabem isto melhor que eu, há uma obsessão social com provas e exames que nós precisamos urgentemente de resolver. Gosto muito desta frase de Ruben Alves, que nos diz que o mito da pipoca que não passa pelo fogo continua a ser mito da pipoca, para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. E isto aplica-se a nós, mas também se aplica aos alunos. É preciso provocá-los. Há lugares comuns aqueles mitos que dizem que é preciso trabalhar os interesses dos meninos. Leitura de alguns, é preciso fazer aquilo que eles querem fazer. Não é. É preciso fazer aquilo que eles precisam que seja feito. Nem que muitas vezes seja contra a sua vontade. É preciso passar pelo fogo. Esse fogo que nós hoje nas escolas também estamos a passar. Esse fogo de mudança. O nosso projeto começa em 2008, andamos até 2014 à procura de respostas. A nossa pergunta era simples. Ainda hoje não temos resposta. Se tivéssemos, vendíamos caro. E a pergunta resumia-se: porquê é que eles não aprendem todos? O que é que se passa para eles não aprenderem todos? Começámos à procura de soluções e, obviamente, não há uma resposta, existem muitas. A nossa primeira resposta apareceu em 2009, 2010, mas fica sólida em 2015 com aquilo que se chamam os Active Labs. Os nossos Active Labs não são mais do que as ditas salas de aula do futuro, ou, se preferirem, ambientes educativos e inovadores, como irão ver daqui a pouco, não são apenas salas de aula. São mais do que isso. Esses ambientes educativos são projetos metodológicos que trazem à realidade dos professores laboratórios de aprendizagem. Esses laboratórios também favorecem a formação interna. Em 2016 aparece o PIC, este projeto que eu vos direi daqui um pouco, que era uma carta branca passada pela Secretaria de Estado, mais ou menos branca, em creme. Em 2017 implementámos com força, em 2018 e 2019, e apareceu em 2018 o Includer. O desafio era este: se vos dessem carta branca para descer o nível de retenção e melhorar a qualidade da aprendizagem, o que é que os colegas fariam?
uma pergunta para pensarem em casa. Já sabem as limitações, não podemos gastar mais ou erário público. Mas o que é que faziam? Convido-vos depois, eu deixo a apresentação, a poderem ver um filme realizado pelos nossos alunos do 5º ao 7º ano. Eu tenho o prazer de ter trazido hoje comigo o António. António, um abraço. É o nosso presidente da Assembleia de Escola, que fez o favor de vir hoje comigo. Ele também tem a responsabilidade neste vídeo, cuja legendagem é feita por 2 alunos completamente disléxicos. Foi a forma na multimédia que nós encontramos para eles trabalharem aquilo que precisavam. Eles contam a história, com a ajuda dos professores e dos alunos, daquilo que foi possível fazer na nossa escola. Mas esse desafio era muito lançado para a inovação e para a autonomia. Há muita gente que acha que a inovação é uma meta. A inovação não é meta, a inovação serve apenas fins a que se destina. É instrumental, é uma ferramenta. E a autonomia, ao contrário do que outros pensam, é uma forma de afirmação. É dizer-nos, nós somos capazes de fazer isto bem e ainda podemos fazer melhor se nos tirarem as limitações. Enfim, era preciso começar a negociar com 2 convicções. A primeira, que na vida ou há sucesso ou há insucesso. E a segunda, que leva. Vejam que eu fui supervisor de exames durante 10 anos. Hoje eu vou brincar um bocadinho, não sei se é currículo, se é cadastro. Mas a verdade é que eu me leva a desconfiar muito nos exames. Quando eles servem os propósitos que hoje não deviam servir. Na vida nós aprendemos muito com os erros. Aprendemos no casamento, aprendemos nas amizades, aprendemos na profissão, mas nos exames não aprendemos nada com ele. Dizia o CEO da General Electric que tinha aprendido que os erros podem ser tão bons professores como o sucesso. Enfim, era preciso pensarmos que cada cérebro é uma aprendizagem e que a inclusão escolar não era um favor, era um direito e que tudo poderia vir a seu tempo. É aí que começamos com esta ideia peregrina da diferenciação pedagógica, que eu vejo agora, entendo-a, mas vejo-a completamente desnecessária no Decreto-Lei 54 e escreverem que não há aprendizagem sem diferenciação pedagógica. E é esta diferenciação pedagógica que permite que se ultrapasse o mito do aluno médio e que os alunos, a qualquer momento da sua vida, possam construir o seu percurso de vida e ultrapassar as barreiras que vão encontrando no seu percurso. Enfim, é preciso pensarmos que às vezes quem conhece apenas o quadrado, e a imagem é feliz em relação a isso, não vai acreditar que o círculo é a melhor solução para a roda. Ou então aqueles que acreditam que igualdade é dar a diferentes coisas iguais. Mas a equidade é muito mais forte do que isso. É dar a ferramenta que precisam para que todos partam de um patamar que é igual para todos. Enfim, o nosso trabalho começa por isso mesmo. E é o trabalho que eu vos lanço, se me permitem, o desafio, o segundo. Quando chegarem às vossas escolas, que perguntem: o que é que a gente quer que um aluno de Almeirim, Fazendas de Almeirim, do Cartacho, do Rio Maior, da nossa escola, saia daqui com esse carinho, com essa chancela? Qual é o carinho que o nosso agrupamento de escolas dá a um aluno? Foi isso que nós queríamos. Para que é que nós queremos a escola? Para que é que nós temos os alunos na escola? Era um lugar comum e foi muita vez dito por esse país inteiro. Nós queremos alunos, queremos preparar os alunos para o futuro. Eu lanço-vos este diagrama que eu acho divertido, no mínimo, de uma projeção de um aluno que entrou em 2018, no primeiro ciclo, com 6 anos. Aos 18 anos, em 2030, estará na entrada do ensino superior, se tudo correr bem, e assim for seu desejo. Aos 40, ainda estou a ser mais simpático, estará no auge da sua carreira. Volto a ser simpático, embora ainda tenha um IVA, ao dizer que em 2080, aos 67, 68, irá para a aposentação, e se tudo correr bem, e Deus, Nosso Senhor assim o permitir, partirá para junto do Criador em 2094. Portanto, a pergunta que se coloca é: preparar para o futuro, mas que futuro? Este futuro incerto, onde tudo muda a todo momento, onde hoje um apresentador de televisão pode estar num concerto para jovens de forma meramente instrumental, onde as pessoas à distância parece que estão no sítio, onde possivelmente amanhã piscamos o olho e publicamos uma fotografia no Facebook, se houver Facebook. Os miúdos já não gostam do Facebook. Era bom que nós também não gostássemos do Facebook, mas temos este hábito. Nós achámos que podíamos preparar os alunos para construírem o futuro. Para que amanhã não apareçam, e peço desculpa, mas eu tenho que o dizer, um senhor chamado Trump,
a mandar neste mundo. Para que amanhã não apareça, a cada dia que passa, um caso de violência doméstica, um caso de xenofobia, um caso de racismo, para que haja respeito pelo planeta, enfim, para que possamos criar os nossos jovens para que eles sejam efetivamente os adultos da amanhã. No nosso caso, queríamos que eles tivessem responsabilidade, autonomia e cooperação. Tudo isto, antes de aparecer no perfil do aluno, nos dá consistência. O primeiro documento político que nos diz para que é que queremos a escola. E diz-nos que queremos uma escola com base e perfil humanista. Que queremos pôr por contraponto os conhecimentos, as capacidades e as atitudes. Era preciso, e esta é a provocação, inverter os papéis da sala de aula. E a provocação, porque nós estamos aqui a dizer que os alunos têm que dar as aulas e os professores ouvir, é apenas dizer que temos que todos participar nesse ato de aprendizagem. E a tecnologia, pensam muito, quando pensam em inovação pedagógica. Eu partilho convosco uma das fotografias mais bonitas, partilhada também por um dos professores mais inovadores do mundo. Ele é português, chama-se Rui Lima, e disse a propósito desta grande invenção que apareceu na escola, talvez a maior, bico laranja da escrita fina e bico cristal da escrita normal, o meu sistema operativo é melhor que o teu. Porque tudo na educação que é tecnologia não tem que ser tecnologia digital. Pode ser uma tesoura, pode ser um brequim, pode ser uma serra, pode ser uma folha de papel, mas também pode ser um tablet, pode ser um telemóvel. E eu gosto muito de partilhar isto convosco, porque com certeza também já sentiram isso. O telemóvel faz parte da nossa vida. E nós temos que ensinar estas crianças a usá-lo. E às vezes esquecemos disso. Isso também é educação. Reparem, quem já não pensou nisto? Ir à casa de banho sem telemóvel são 5 minutos. Se levarem o telemóvel um quarto de hora, se houver wireless 55 minutos, se houver corrente elétrica, dá para toda a vida. Portanto, é essa ideia que nós estamos também presos. É essa realidade que já não é o coche de 1800, mas que já é mais o que é que nós temos hoje, quando vimos na primeira imagem. A Exame Informática, em agosto de 2015, publicou um artigo interessantíssimo da Deloitte, que nos dizia que a tecnologia já criava mais empregos do que aqueles que era capaz de eliminar. A verdade é que criava empregos diferentes. Criava outro tipo de trabalho, outro tipo de expectativa para o futuro. Se os colegas pensarem um pouco, eu ontem fazia este exercício com o Fernando Franco da DGE, onde vamos para a semana a Famalicão, e tentámos encontrar num instante uma série de programas, ficheiros, aplicações que pudessem fazer apresentações como a que estou a fazer hoje. Toda a gente conhece o PowerPoint. Sabem em meia hora quantos tipos de PowerPoint é que encontramos? Mais de 200. É erro pensar que nós, professores, temos que dominar os 200 quando o PowerPoint chega. E é apenas uma ferramenta que serve a um fim. Na escola já encontramos muito disto. Desde o cálculo, ao GeoGebra, ao ClassDojo, por aí fora, por aí fora, por aí fora. São muitas as ferramentas. O importante é pensarmos que essas ferramentas informáticas, neste processo de gestão da mudança, elas são observadas por todas, assim como o processo de mudança em patamares e níveis diferentes. Eu chamaria ao primeiro nível o nível da negação. Eu já faço tudo, tem duas vertentes. A primeira é, eu já faço isso tudo. Ó colega, mas você, eu já faço isso tudo. Segunda vertente da negação, eu não quero fazer nada disso. E também é um direito das pessoas que estão nesse patamar. Segundo nível mais avançado, as pessoas que se preocupam com as aplicações. Eu hoje uso o PowerPoint, mas o Prezi é melhor. A mim dá-me uma dor de cabeça interminável. Mas se calhar para outros é melhor. Para outros é um outro qualquer programa, para outros já é o vídeo. Eles preocupam-se com a aplicação. O terceiro nível com coisa mais fina já, aos gadgets. Não, eu uso o telemóvel. Não, mas o telemóvel liga-se já ao computador. Não, se calhar é o tablet. Agora é o quadro interativo, depois é a mesa interativa e depois é o painel. Isto não tem fim. O quarto, que é o nível mais avançado, são aqueles que se preocupam efetivamente com a pedagogia. O que fazer com as ferramentas? Para os colegas descansem, esta ferramenta dominam eles. Muito melhor do que nós. Porque não tem filtro, não tem medo de arriscar. Portanto, essa vertente da tecnologia também tem que ser observada por nós. Trago-vos hoje aqui alguns aspectos e exemplos para falar convosco. O primeiro, sobre a gestão curricular. Eu queria depois que me dissessem, quando eu já falei demais, por favor. Ai, Jesus. Pronto. Então mais meia hora. Mais 5 minutos, está bom? Só para vermos 2 vídeos dos exemplos que vamos fazendo por aí.
A nossa gestão curricular no PIB começou com 3 grandes perguntas. E se vos posso dar um conselho, ou se um professor de matemática pode dar um conselho, estas 3 grandes perguntas norteiam tudo aquilo que nós fazemos na escola. Primeira, o que é que nós queremos efetivamente que eles aprendam? E começámos a fazer isso com aquilo que definimos como as aprendizagens-chave. Ficámos muito mais descansados quando apareceram as aprendizagens essenciais. Estávamos a pensar correto. E estas aprendizagens-chave estão descritas numa linguagem que seja possível os alunos entenderem, os colegas das outras disciplinas entenderem, para que nós pudéssemos trabalhar em conjunto. Segunda, depois de definirmos o que é que queremos que eles aprendam, como é que vamos fazer para que eles aprendam? Como é que vamos promover a aprendizagem? Construímos então percursos de aprendizagem, formas distintas de promover a alturas diferentes, trabalhos diferentes. Terceiro, como é que verificamos que eles aprendem? Que eles aprenderam. E falamos aqui de avaliação ou de regulação das aprendizagens. Primeira mudança, calendário escolar. O nosso calendário escolar é semestral, ele tem 2 momentos de avaliação quantitativa e tem mais 4 de avaliação qualitativa. Nestes 4 momentos, a preocupação nossa, mais ou menos com uma frequência média de 6 em 6 semanas, não é bem assim, vocês sabem que a Páscoa nunca para quieta, não é? E portanto nós temos que andar ali um bocadinho à procura. Nós damos feedback aos pais. A segunda grande decisão foi acabar com tudo o que era papelada na escola. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Temos atualmente um único instrumento onde registramos tudo, chama-se avaliação do percurso de aprendizagem de cada aluno. Claro, obviamente, como podem imaginar, é um documento poderoso. É um documento onde dizemos ao que vimos e pronto, vamos. É um documento onde deixamos claro a cada momento de avaliação intercalar e ainda há colegas que estão no seu desenvolvimento e não conseguem fazê-lo bem. O que é que tu já conseguiste aprender? O que é que te falta aprender? Como é que eu te vou ajudar? Segundo aspecto, a regulação das aprendizagens. Deixar claro quais são os domínios de avaliação que nós queremos avaliar. No nosso caso, a nível macro, temos 2 grandes domínios. O cognitivo, que é entregue às diferentes disciplinas, organizado por domínios e por descritores de desempenho, e um domínio que é geral para toda a escola, o domínio socioafetivo, que tem por base os 3 grandes carinhos que nós queríamos dar ao aluno: autonomia, responsabilidade e cooperação. E são estes 3 grandes domínios que o Conselho de Turma avalia, todo em conjunto. As matrizes curriculares. Agregámos disciplinas, criámos espaços novos para trabalho transdisciplinar, alguns chamam de DACs. Eles não são mais do que espaços para trabalho transdisciplinar que criem experiências positivas, e eu vou mostrar-vos antes de terminar algumas. E criámos outro tipo de aspecto, aquele ATM que vocês veem ali em apoio tutorial multidisciplinar. E o que é isto? É colocar os alunos com melhor nível de proficiência a ajudarem aqueles que passam algumas dificuldades a determinada altura do seu percurso. O DTA é um espaço para trabalho de tertúlia, que vocês vão ver daqui a bocadinho, as tertúlias dialógicas literárias, os clubes de escola, o Ateliê Arte, que é um espaço de complemento à educação artística, que os nossos alunos do 5º ano e do 6º, em regime de ateliê, que todos têm, e era preciso também trabalhar as competências pré-leitoras. Disse-vos há pouco, não tenho tempo agora, que desconstruímos os documentos internos para lhe dar flexibilidade, para que pudessem ir ao encontro daquela que era a realidade. Construímos os percursos de aprendizagem. No caso, por exemplo, da matemática do 3º ciclo, é muito fácil entender a ideia do percurso de aprendizagem. Ele começa por dizer o que vamos trabalhar e acaba com a autorregulação dos alunos e a avaliação dos professores sobre a aprendizagem que foi efetuada. Na educação física também usámos. E usámos através de 2 grandes medidas, o personal training. Eu, por acaso, apesar de ainda estar um bocadinho forte, já perdi 10 quilos, mas não foi devido a isto. Mas é uma forma importante de os alunos perceberem que precisam de regular o seu corpo. Mas também o game designer. E o game designer não é mais, eu gosto muito deste nome que os miúdos lhe deram, jogos modificados geneticamente. São oportunidades de articulação curricular e de integração curricular, usando a atividade física e usando a hipótese de construção de narrativas, que está muito ligada às línguas, está muito ligada à história e à geografia. Enfim, era preciso criar espaços confortáveis para todos. E são esses cenários integradores de aprendizagem que dão corpo ao nosso espaço transdisciplinar, a oficina do conhecimento, com os quais eu vou terminar a minha apresentação. Na certeza de que, quando se faz, aprende-se mais do que quando se ouve,
quando se debate aprende-se mais do que quando se ouve, e que às vezes, eu gosto muito desta frase, vocês desculpem, tentar adquirir experiência apenas com a teoria é como tentar matar a fome a ler o cardápio. E portanto é preciso criar na escola, para além dos outros espaços, um espaço onde os alunos pudessem ser os arquitetos do conhecimento. E foram arquitetos através de cenários integradores de aprendizagem. Organizámos os CIAs. Organizámos com base em duas grandes modalidades de disciplinas. Disciplinas nucleares, que foram identificadas pelas nossas equipas pedagógicas, e disciplinas complementares. Lanço-vos agora esse pequeno desafio. Por exemplo, quando olham no pré-escolar é impossível, e já agora, quando falamos em trabalho de projeto, as expressões estão sempre presentes, não é? Disciplina por excelência para trabalho de projeto. Quais são as disciplinas que vocês acham que são nucleares quando falamos no primeiro ciclo? São 3 por ano, 3 cenários para cada ano. Este corpo que me dá corpo. Qual será a disciplina nuclear? Uma ideia? Estudo do meio. Mesmo isso. Matemática e português estão ao lado, não é? No 5º ano, eu sou ibérico e em Roma ser romano. Quais serão, para além das artes, as disciplinas nucleares? História e Geografia? Também pode ser, também é. Mas a base que está por trás dos guiões, História, Geografia e Ciências. Mas parece que a História e a Geografia ganham, não é? No 6º ano, o nosso ano já foi azul. E este? Ciências? História não? História. Pois é. Já estão a perceber a lógica. Por exemplo, quando falamos no 9º ano, a minha genética contraria as probabilidades, estamos a falar de matemática, ciências, história. As questões da ética, as questões da moral. Este trabalho é sempre apresentado aos alunos através de um vídeo de motivação. Convido-vos depois, se assim for a vossa vontade, a poderem assistir um pouco deste vídeo, por exemplo, do lado do será que a minha genética contraria as probabilidades? Um vídeo construído pela equipa pedagógica. E depois, no final, os alunos, segundo o formato que escolhem, em acordo com a equipa pedagógica, apresentam o seu resultado final. Que não é mais do que aquilo que é a súmula do seu trabalho. Porque o importante não é o resultado, é o percurso. Tem aqui, por exemplo, a minha cabeça está cheia de dedos, mas não tem espaço para sonhos. Aquilo que foram os sonhos dos nossos alunos quando pensam que a minha genética contraria as probabilidades. Falo-vos dos ambientes rapidamente. As ditas salas de aula do futuro, a senhora vereadora teve a oportunidade de lá ir visitar. Já teve a oportunidade de fazer cá em Almeirim? Estão a caminho, que é grande notícia. Não é mais do que laboratórios de aprendizagem. A única coisa que não funciona aqui, colegas, são aulas positivas. Eles vão arruinar-nos a aula. Porque a predisposição, a organização da sala é para trabalho em conjunto. Mas também criámos outro. Um misto entre ciência e cozinha, onde nos ateliês das AECs ou nos clubes de escola, os alunos levam para casa um reforço positivo sobre aquilo que fizeram na escola e aquilo que a escola lhes devolve. Talvez uma das razões do meu excesso de peso. Média leve, a sala onde os alunos do 5º, 6º, 7º e 8º ano, sem terem professor de referência, mas tendo professores que os acompanham, constroem desde jornais de escola, desde reportagens, desde recursos, vão construindo o conhecimento. O Fab Lab, o Music Lab, vocês podem ver o Mário e o seu famoso nariz, a sala multissensorial, onde trabalhamos as emoções. Ou o Parkour Lab, a primeira pista educativa do país. Perguntam-me, numa escola que há 15 anos estava degradada, foi possível fazer isto? Foi, obviamente tivemos ajuda dos parceiros, tivemos também algum apoio da Câmara Municipal, mas tivemos, acima de tudo, a vontade de nos candidatarmos a toda a gente que nos podia ajudar. Mas também temos o trabalho em torno da cidadania, com as assembleias de escola, das quais, uma delas, o nosso António é presidente, onde os alunos decidem, e se de facto assim for, pode ser que no futuro, quando houver uma eleição para o Parlamento Europeu, a gente não tenha 30% de pessoas a votar. Porque se comprometem com aquilo que é um exercício pleno da cidadania. E decidem. E levam, por exemplo, às portas da casa de banho, falávamos disso ao almoço, inscrições muito pouco românticas que tinham e as trataram delas. Deram-lhe uso, deram-lhe solução, deram-lhe expressão. Traduziram-nos e tornaram-nas suas.
É preciso perceber que muitas vezes temos que abdicar de algum do espaço e tempo que temos para trabalhar a emoção. E o Growing with a Growth Mindset, um dos projetos Erasmus que participamos, trouxe para a escola essa certeza que podemos conhecer as teorias todas, dominar todas as técnicas, mas que para tocar uma alma humana, nós só precisamos de ser apenas outra alma humana. E trabalhámos o Dia dos Sorrisos, as emoções. Um dia onde toda a escola se uniu para celebrar, durante momentos, aquilo que é a felicidade de estarmos juntos. Onde os alunos se preocuparam durante o clube de escola do Masterchef de fazer aquela delícia que vocês veem ali, para oferecer aos seus professores, porque às vezes também gostamos de ser mimados. Lá está o Mário mais uma vez. Onde aprendemos em conjunto a dizer aquilo que são as palavras mágicas, a usar o respeito, a dar valor à liberdade, a dar valor à água, a dar valor à convivência, ao civismo. Mas também aprendemos que na vida não se ganha só, também se perde. Um dos grandes desafios que tínhamos o ano passado era uma turma de PCA. E colegas, eu vou partilhar isto convosco porque não sou capaz de ficar sem dizer. É muito difícil ver partir um aluno. Durante os 6 anos que sou diretor, já vi partir 3. E cada um deles eu pergunto-me se eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que ele fosse feliz. Para que a escola respondesse ao seu projeto de vida. Tivemos o ano passado um grande desafio, uma turma de PCA onde todos os alunos eram de difícil acesso. E eram de difícil acesso por uma razão só. Eles eram órfãos, pais vivos. E nós não conseguíamos chegar às famílias. Lançámos-lhe o desafio. Vamos ver quem está pior que nós. Vamos visitar, vamos construir algo para levarmos às crianças que estão hospitalizadas no IPO da Universidade de Coimbra. Nasce a Galeria dos Sonhos. Nessa mesma altura, a Dedé, aquela criança adorável que está ali em cima, que nos dá lições de vida a cada momento que passa, com um problema de uma síndrome raríssima, que a faz ter uma coluna completamente deformada, é hospitalizada. Nesse mesmo dia, com estas palavras simples, a criança emocionada lhe dizem isto. Ou diriam? Adoramos as melhores. Pois, talvez, não é? Vamos lá ver se já sai. Débora, sem ti a amizade não faz sentido. Adoramos as melhores. Sem ti a amizade não faz sentido. Adoramos-te as melhoras e a partir daquele dia, religiosamente às 4 da tarde, a Dedé esperava ansiosa no hospital, com 2 ferros na cabecita, um sofrimento imenso para endireitar a coluna, o único momento que a fazia ser feliz na escola. Um momento em que os colegas lhe falavam. Bom, mas era preciso essa construção coletiva, 2 minutos e eu termino, sem nos mostrar antes, porventura, também uma coisa que é muito importante, que é a intencionalidade da tarefa. E vamos mostrar alguns exemplos dessa intencionalidade da tarefa. Uma delas tem que ver com a forma como nos organizamos. O trabalho por estações, em que as turmas percorrem estações que são pré-definidas, é de facto um ponto que eu vos recomendo a experimentarem, essencialmente e predominantemente aos colegas de ciências. Mas também a forma como a matemática, a história e as expressões trabalham ou podem trabalhar o mesmo conceito. A forma como um simples exercício de selfie numa plataforma bonita, uma lógica de sala de aula invertida pode dar outro significado ao conceito de TPC. Mas também a forma como, a propósito do lado cruel da humanidade, os nossos alunos no 9º ano interpretaram poemas à sua escolha. Eu vou só passar um bocadinho para vocês verem que eu com confidência, já não era capaz disto. Poeta é um fingidor. Vive-se completamente que chega a fingir que é a dor que de veras sente. E os que leem e o que escreve, na dor lida, sentem bem,
Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda gira, o entreter, a razão, esse comboio de corda se chama coração. É o sentir de jovens com 14 e 15 anos, porque alguma coisa os tocou. Só mais um bocadinho para que possamos ver um dos poemas que mais me agrada. Amor é um floquear sem ceder. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se e contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Podíamos pensar também na forma como a matemática pode dar mãos às ciências que podem trabalhar em conjunto com as artes aquilo que são, por exemplo, os sólidos animados. Ou pensar como, quando aparece um problema com as regras das potências, a matemática e a música, no caso até o Mário, lhes ensinam, podemos aprender as duas ao mesmo tempo e podemos explorar talentos, que é outra visão possível. É engraçado percebermos quando fazíamos a filmagem do videoclipe, é discutível no fim se um canta melhor e outro pior, porque não está aí. O professor de matemática, a propósito de um aluno, diz assim ao professor: já estou farto, eu já sei isto de cor, e diz apaixonadamente para ele: sabes de certeza de cor? Ele diz: sei, professor. Então vamos ficar por aqui, que o que eu queria que tu soubesses era a cantiga de cor. Essa forma de olhar o objetivo e a intencionalidade pedagógica. Mas pensar que é possível, no hino de Natal, colocar um surdo a cantar. Ele não é surdo completo, mas anda lá muito perto. Com as suas dificuldades, é ele que dá o mote para aquele que é o hino de Natal desse ano. Mas também é possível pensar que, às vezes, nesta grande data que temos, em que paramos 2 dias este ano para comemorar gente que mudou o mundo, encontrarmos uma criança de 12 anos que canta francês desta forma. E não sabia que sabia cantar. On écrit sur le mur le nom de ceux que n'aime, des messages pour le jour à venir. A Mariana tem 12 anos, está no 7º ano e é a primeira vez que tem francês. A Mariana não sabe dizer, eu espero que hoje ela já saiba, que sabe cantar. E aparece gente que mudou o mundo nas artes. Aparece gente que mudou o mundo nas ciências. Aparece gente que vai ser capaz de mudar o nosso mundo amanhã. É para isso que lutamos. Mais uma vez aparece o Mário, não é? Mas também outra grande data que nós fazemos, um espetáculo onde reunimos todos estes cenários, todos estes alunos, quase 300, 400 alunos em palco, para falarmos de alguma coisa que é às voltas na história. Vejam lá se por acaso conhecem esta música que foi cantada pelos nossos alunos do 3º ano, não foi, Mário? Será que a conhecem? É que conta-nos a história do aparecimento do homem até aos dias de hoje, com maior relevância na história de Portugal, onde os alunos desempenham um papel fundamental, mas onde o Vasco da Gama, por exemplo, era um professor, onde o Camões era um aluno, onde o Bocage era um professor, onde tantos e tantos poetas e gente importante da história passaram por aí. Por exemplo, com uma música como esta, que é importante, recordar é viver. Lembram-se desta? Ou alunos dos 6º
6 aos 16, 17 anos, a música está acelerada e a dança não é esta, não é? Mas é de facto a forma como homenageamos os nossos professores neste início de ano e dissemos que nós somos capazes e trouxemos os pais até nós. E os pais fizeram parte do espetáculo. Porque em matéria de educação e de sala de aula é importante que o professor diga que é especialista. Mas para trabalharmos juntos, todos somos poucos. Deixa-me só abrir o refrão. Carolina tem 9 anos. Mas é gente que vivia do mar. Para chegar à cidade e abrir as portas do baré. E essa é a Dia, o barreal e com ele do mar. O vinho, pela tarde e a Mas olhem, outro grande desafio é a oportunidade da educação. É uma coisa terrível que aparece nas cabeças sempre que começa um ano. E essa coisa terrível chama-se piores. Na escola tentámos de tudo, educação para a cidadania, chamar pais, falar com os pais, até que uma turma numa assembleia de escola de miúdos de 3º ano diz assim: professor, o mensageiro está errado, nós temos que manter a mensagem, mas mudar o mensageiro. E eu disse: quem vai ser o mensageiro? E eles disseram assim: nós. Então observem, desconfiem da escolha musical, mas foi a deles, letra. E as vozes dos nossos meninos do 3º ano que nos dizem que os piolhos estão à solta e que deixam a informação para casa que circulou. Já sabem qual é a música, não é? Desperta-me, já estou parte cansado, mas está todo dia para me passar. Solta-me. Estamos a falar de saúde pública, estamos a falar de estudo do meio, estamos a falar de matemática, de discussões, estamos a falar da atividade física, da dança. Foi isto tudo que os reuniram. E durante a letra eles vão dando a informação que querem. Se estás com ele, elas não perguntam dos piores do tempo. Na escola, avisa aos teus pais, pega os teus colegas e tem igual. Deixa guardar. Pronto, e continuávamos assim. Olhem, 30 segundos finais para vos chamar a atenção do que é o Inclusive, 2 notinhas finais apenas. Eu deixo-vos depois, já vos cansei muito, para esta ideia, que estamos no ano de Sofia. Eu gosto muito deste poema: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. As tertúlias dialógicas são literárias, são formas de entender um clássico, uma construção coletiva de uma obra clássica por todos os alunos. Elas são aplicadas do pré-escolar até ao 12º ano. E é a forma como eles coletivamente constroem a noção do que é a obra, absorvem a mensagem, constroem a sua própria interpretação e respeitam a opinião dos outros. Chamo a vossa atenção, eu acho que era um aspecto que vocês, uma metodologia que pode ser muito boa para ser usada. A propósito disso, Vanessa vai à luta, Luísa Costa Gomes esteve na escola e participou numa tertúlia onde a obra era dela própria. E diz a meio assim, quando vem à casa de banho: ó Sr. Diretor, eu descobri na minha obra coisas que eu não escrevi. Porque a interpretação das minhas palavras foi muito mais profunda para aquelas crianças de 12 anos do que aquilo que eu esperava. E eu disse: ó diabo, estamos a fazer aqui uma coisa única. É usar a nossa capacidade para os deixar crescer e os deixar voar. Despeço-me de vós, com a certeza neste início de ano, que é lema do nosso projeto educativo, é que se vocês forem sozinhos, vocês até podem ir mais rápido. Mas acreditem que juntos nós vamos muito mais longe. Por favor, não desistam, transformem Almeirim numa terra de cultura, de educação. Senhora Vereadora, muito obrigado. Colegas, quando a escola falha, falhamos todos.
muito largamente o seu tempo. Gostávamos de o ter mais um pedaço de tempo aqui connosco. Enquanto vamos só sublinhar aqui algumas notas e depois, se houver alguma questão, aguardamos rapidamente a lembrá-los. Daniel. Microfone da Daniel. Não tenho grandes palavras a acrescentar. Só um pedacinho de silêncio, por favor, porque a seguir já vamos ao coffee break, está bem? E depois retomamos. Não tenho grandes palavras a acrescentar a esta apresentação fantástica. Cheguei até a emocionar-me porque acho que é inspirador ver como a mudança é possível. Muitas vezes ficamos presos na crítica, ficamos presos nas dificuldades, mas de facto a mudança é possível e o agrupamento Rio Maior é um exemplo. E só é possível com as pessoas. E o professor Paulo, para mim, foi uma inspiração, porque a escola não é só aulas, não é? A escola também é pessoas e pessoas que acreditam na mudança. E claramente o professor Paulo acredita e também foi com bastante agrado que vi que os nossos agrupamentos já estão a fazer muitas destas coisas e isso também nos deixa felizes. E não tenho mais nada a dizer porque acho que foi realmente fantástico. Uma escola inspiradora. Alguma questão para o professor Paulo Almeida? Alguma dúvida que tenha suscitado entretanto? Não? Então, como eu não vejo ninguém levantar o braço, o meu desejo é que o coffee break da tarde não seja tão bom como o da manhã, para que dentro de 10 minutos se possam retomar os trabalhos com uma grande comunicação de Ariana Cosme. Às 16h50 voltamos à sala de aula, está bem? Até já, muito obrigado. Vou deixar aqui o carregador, espero que o descarregador. Está bem? Vou deixar ali o carregador, espero que o descarregador.